Bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês mais essa manhã gloriosa, nessa esquenta da jornada da transformação, onde Deus tem nos entregue muitos presentes, onde Ele tem nos entregue algo sobrenatural para que nós possamos entender quem nós somos e a nossa vida nunca mais será a mesma. Bom dia, Nath. Olha, Fabi, Mulher Virtuosa, Petro, Jane, bom dia, a Casa, bom dia, Marisa, bom dia. Eu fico muito feliz em ver as alunas do programa Mulher Referência aqui sempre juntinho, e o melhor de tudo isso é ver elas crescendo e cumprindo o propósito daquilo que Deus... que Deus a chamou. Hoje vai estar conosco a Dani Cassella. É uma mulher que eu tenho muita gratidão a Deus por ter colocado ela na minha vida. Foi a mulher que me apresentou a inteligência emocional, foi minha primeira mentora. Ela me mostrou esse mundo que era tão desconhecido para mim, e por isso eu tinha tantos bloqueios. Ela que é formada em PNL, líder coach, master coach, trabalha para grandes corporações e tem a unção de Deus, o que para mim é o essencial. E hoje ela vai falar para nós assumirmos a responsabilidade que a liberdade traz, porque muitas vezes nós não assumimos essas responsabilidades. E nós temos algo muito maior para aprender, e talvez você nunca nem tenha ouvido o que a Dani tem para falar. Então eu vou te pedir, convide os amigos para estar nessa live. Essa live é uma live que Deus vai revelar muita coisa para nós, que vai nos tirar desse ponto que nós estamos hoje para ir para o lugar que Ele mesmo tem preparado para nós. Bom dia, Érica. A Érica da Suíça fez um congresso maravilhoso, onde teve 12 nações. Nesse congresso, tive a graça e o prazer de estar lá com elas ministrando. Jéssica, bom dia. Deixa eu achar a Dani aqui. Eu vi a Dani entrando aqui. Deixa eu chamá-la para ela estar aqui conosco. Peraí. Jesus possa falar grandemente aos nossos corações, e que a boa, perfeita e agradável vontade dele seja manifesta, que as nossas vidas realmente recebam transformação para que nós possamos enxergar com os olhos de Cristo, que nós possamos ouvir com ouvidos de Cristo, que nós podemos sentir como Cristo quer que nós sintamos tudo aquilo que Ele já tem para nós. Bom dia! Gente, bom dia, meu amor! Eu me sinto muito paparicada por Deus, muito amada, porque olha as pessoas que Ele coloca aqui conosco. Dani Cassella, que honra, Dani! Que alegria! Nossa, o prazer é imensurável de estar aqui com você. Amada, todo meu prazer de estar aqui nesse ambiente tão especial que você está criando. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tô te ouvindo bem. Meu fone que estava baixo, aí eu aumentei, aí eu vi que era o meu celular que estava baixo. Agora eu tô te ouvindo super bem. Ótimo! Então, louvo a Deus, né, por estar aqui com você. Você sabe de toda a minha admiração, você sabe como você é especial para mim. Sou extremamente grata pela honra que você sempre com a qual você sempre me trata, né? Às vezes eu vejo que você me vê melhor do que eu sou. Não. Eu vejo você do jeito que você é. E, ó, gato, gente, deixa eu contar isso para vocês já. A gente tem gato aqui em casa e tem cachorro. Então, vai ter participação especial com miados e latidos, tá? Porque eu tô sem fone. Então, mas fica aí, fica tranquilo. Os gatinhos e os cãezinhos são os animaizinhos do Senhor, então tá tudo certo. Ai, ai. Então, bora, Dani. Dani, fala um pouquinho até, porque assim, você conheceu a Aline de antes e a Aline de hoje. Uma Aline cheia de bloqueios, cheia de medos, cheia de conflitos, inclusive familiares. E hoje, olhar... Eu queria até que você falasse um pouquinho e a gente entender, Dani, porque assim, nós que estamos no meio cristão, muitas vezes a pessoa tem um pensamento tão fechado
que ela não dá a possibilidade de olhar além do horizonte aquilo que Deus já preparou para ela. E era por isso, porque a gente talvez fica tão assim, Deus vai fazer, e não assume as responsabilidades. Ele tem colocado pessoas no nosso caminho para trazer luz àquilo que muitas vezes são as nossas emoções, os nossos bloqueios que não permitem que a gente enxergue. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, até de testemunho de uma pessoa que me conheceu antes do processo da inteligência emocional e depois, porque foi você que me apresentou, né? Eu não conhecia nada desse mundo, nada. A Dani foi a minha primeira mentora, ela me apresentou isso, e falar isso aos olhos de Deus, justamente para que nós possamos entender o que é assumir as responsabilidades que a liberdade nos traz. Eu estou muito ansiosa por esse tema, porque eu sei que é um tema que vai cair muitas vendas dos olhos. Então, bora, Dani, porque a live é sua. Querida, eu fico muito feliz. Inclusive, eu estava compartilhando com a Avante, né, com a Andréia, a respeito do seu crescimento e da sua mudança. Ó, a Aline sempre foi, gente, a Aline sempre foi uma mulher maravilhosa, tá? Eu a conheci pessoalmente, porque aqui na nossa cidade, a gente é da mesma cidade. E aí a gente conhece todo mundo, né? Eu lembro que uma vez eu estava no ônibus indo para Uberlândia, eu não sei por que ela estava no ônibus também esse dia, muitos anos atrás. Eu lembro que eu estava esperando neném, estava esperando meu segundo filho. E ela conversando no ônibus e contando um caso de um acidente, e aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu sempre... né? Assim, a gente sempre conhece as pessoas aqui. A Aline sempre teve esse astral maravilhoso, essa unção de alegria, né? Meu marido fala, ele fala, a energia das lives com a Aline é diferente, né? E por causa dessa graça do Espírito Santo. E aí, então, assim, ela sempre foi uma mulher maravilhosa. A gente se conheceu, foi apresentada, né, num programa da pastora Ana Paula Alves, você lembra? Lá, aqui no Jardim Panorama. Então foi lindo, foi um momento muito especial em que a gente pôde se conectar. E a partir daí a gente começou, e eu comecei um projeto, né, de um curso de gestão comportamental, e a Aline veio, porque ela estava trabalhando com a cultura da mesa, ela estava saindo da proposta da cultura da etiqueta para a cultura do propósito, né, que é o que ela faz de melhor. E então ela queria mais conhecimento sobre comportamento, e ela veio então conosco. E isso foi maravilhoso, gente, porque ela trouxe uma alegria ali para aquele lugar. Agora, é claro, né, que nós temos 4 emoções básicas, né, catalogadas pela Sociedade Internacional de Inteligência Emocional, e a alegria é uma delas, né? Nós achamos alegria, medo, tristeza e raiva, as básicas, né? E depois a gente tem as secundárias, afeto, amor, e aí os sentimentos, enfim. Não é o nosso tema hoje, mas eu tô falando isso para vocês, por quê? Porque nós achamos que a alegria, ela é a única emoção positiva, e que medo, raiva e tristeza são emoções negativas, né? E isso assim, a visão que as pessoas sem o conhecimento têm acerca das nossas emoções. Então, nós precisamos entender isso. Uma pessoa demasiadamente alegre, né? É maravilhoso ser alegre, gente. A alegria é algo assim, é encantador, é envolvente, é maravilhoso, é de Deus. Porém, pessoas demasiadamente alegres precisam ficar atentas, porque elas podem estar com bloqueios, elas podem estar fugindo de resolver problemas, de encarar a realidade, né? É o que a gente chama de positividade tóxica. A Aline não chegava a ser uma positiva tóxica de maneira nenhuma, mas eu vi ali, sim, alguns bloqueios que a alegria escondia, né? Então a gente começou a trabalhar, a gente começou a ter as aulas, ela sempre muito sedenta, curiosa, e realmente buscando ali alguma coisa nova para a sua vida, e confortável, porque ela sabia que eu sou uma mulher de Deus, então eu não ia trazer nenhum conhecimento, nenhum tipo de informação que não fosse, assim, aceito biblicamente, né? Porque nessa área, né, Dani? pautado, inclusive,
Porque o que acontece? Nessa área de comportamento, nós temos, sim, muitas pessoas que vão por outras linhas religiosas, espiritualistas, enfim, né? Então, ela estava muito confortável ali comigo, e então ela se entregou completamente, ela mergulhou em águas profundas, ela buscou, depois que ela terminou essa formação comigo, ela fez outras, né? Então, ela realmente se preparou para acrescentar esse ingrediente maravilhoso ao propósito dela, que é o conhecimento. Primeiro de si, né? E posteriormente da sua família, que é o principal, né, gente? Não adianta, eu tenho aprendido tanto com relação a isso, né? Eu fui uma mulher também que fiquei fora da minha casa, que fui buscar os meus sonhos longe e negligenciei a minha casa, e o Senhor me restaurou para o meu lugar, né? Primeiro de mulher, de esposa, de mãe, de dona da minha casa, para depois, então, eu ir cumprir o meu propósito para o mundo. Porque tem que ser uma coisa só, né? Tem que ser uma coisa só. Não adianta eu ter um propósito lá fora e dentro da minha casa e dentro do meu coração, dentro da minha mente, no meu espírito e na minha alma, eu estar desalinhada. Então, isso é uma coisa muito forte, né? E a questão da mesa, queridos, a questão da mesa, ela é muito importante. Eu até compartilhei com a Aline que na última live que a gente fez, que a mesa, para mim, ela começou quando eu era criança, né? Com a Maria, que era a governanta da casa onde minha mãe trabalhava como arrumadeira, eu tinha uns 11 anos, e ela me ensinou a colocar a mesa, né? A pôr a mesa para as refeições, era minha atribuição, né? E aí eu sempre, desde criança, né, gente, aquela coisa do perfeccionismo, que hoje eu troquei por excelência, né? Uau! A gente tem que trocar o perfeccionismo pela excelência. Por favor, perfeccionismo encarcera, excelência te destaca, né? E brilha a luz de Jesus sobre sua vida. Então, isso é muito importante. Lá no meu grupo de Telegram, né, da Jornada da Identidade Original, tem um áudio sobre diferença entre perfeccionismo e excelência. E isso é muito importante para nós. Por quê? Hoje nós estamos falando de liberdade. E o perfeccionismo é uma das maiores prisões que nós temos na atualidade. Um fator de adoecimento mental altíssimo, e um fator de separação espiritual muito grande, porque o perfeccionista acredita no seu braço. Uau. Ele não tem paciência de esperar. Então, a Adela está falando aqui que o perfeccionismo a encarcera. Então, eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você é liberta. Você será uma mulher excelente, mas não encarcerada pelo perfeccionismo, em nome de Jesus. Amém? Então, esse áudio ele tem 7 minutos, os meus áudios eles são bem curtos, né? Então, 7 minutinhos onde eu te mostro a diferença entre excelência e perfeccionismo, porque nós precisamos ter essa atenção, né? A gente vive hoje, Aline, numa crise semântica, eu costumo dizer. A crise da falta de interpretação. Oi, Solange! Da falta de interpretação. A gente não interpreta as coisas da forma correta e muito menos bíblica. Nem o português a gente está interpretando, nem o texto. É verdade. E aí a gente... Infelizmente, sabe? Então, assim, nós precisamos aprender a nos comunicar melhor, né? Então, e entender biblicamente, entender a comunicação de Deus, porque isso, a comunicação, gente, é como se nós fôssemos o corpo e a comunicação fosse o sangue. Ela passa por todas as áreas do corpo, né? E ela leva o oxigênio, ela leva a clareza. Então, você precisa ter uma comunicação bacana para ser livre. Então, queridas, foi isso, né? Eu conheci a mesa nessa época, enquanto criança, mas me reconectei com ela com a minha, no momento, aluna, né? Aline. Naquele momento, ela era minha aluna, ali naquele curso, mas ela me ensinou. E isso é o bom do aprendizado, é uma cocriação de conhecimento. Então, eu ofereço alguma coisa para as pessoas que estão ali para receber de mim, mas elas também me oferecem, né? O primeiro, feedback do que eu estou falando. E segundo,
né, aquilo que elas trazem da sua vida. Isso é andragogia, né? Quando a gente trabalha com a educação de adultos, seja em qualquer área. Gente, me dá licença um segundo, tem uma criança desesperada aqui na aula online. Só um minuto. Oi, você vai sair? Gente, isso aqui é home Ninguém tá com office, tá? esse Isso é desafio vida real, também. gente. Isso é vida real. Deve ter dado algum problema lá no aparelho dele da aula online lá. Mas, enfim. Então, queridos, isso é vida real, né? E então eu me reconectei, porque ela realmente trouxe isso para minha vida. E essa leveza, né, gente, que a Aline tem. Então, isso é maravilhoso. Essa é a nossa história, né, Aline? A gente. Não é? Uma E ela história caminhou de... comigo e participou de vários treinamentos que eu dei, né? Me apoiando, aprendendo, brilhando, né? Ao vivo e a cores, né, Solange? É isso mesmo, vida real. Então, assim a gente vai construindo os relacionamentos, né? A gente vai construindo os relacionamentos. Amém, Cidinha. Então, hoje eu quero falar disso com vocês, né? Falar de liberdade, gente. Falar de liberdade é uma coisa linda, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em primeiro lugar, né? Nós fizemos uma escolha errada lá no jardim, e ficamos cativos, ficamos presos à morte, ficamos presos à doença, perdemos a nossa liberdade de viver eternamente. Né, Alberto? É maravilhoso, vida real. Perdemos nossa liberdade de viver eternamente, perdemos a nossa liberdade de nos encontrarmos com o Senhor na viração do dia. Olha quanta liberdade a gente perdeu. Perdemos a liberdade sobre o nosso corpo, porque nós tivemos que nos cobrir. Olha quantos pontos, né, nós perdemos dentro da nossa liberdade como seres que Deus criou para se relacionar com Ele. Mas a principal para mim é essa: perder a liberdade de olhar na face do meu Pai todos os dias na viração do dia. Imagina, querida, imagina. Ai, Se não Senhor, fosse Jesus, meu Deus, nós se já não teríamos fosse sido Jesus, nossa, não tem nós já condição, teríamos gente, sido viver. Eu fico consumidos há pensando. muito tempo. Não, não tem como imaginar uma vida sem Jesus, porque Ele restaurou todo o elo que tinha sido perdido lá no Jardim do Éden e nos deu livre acesso para acessar novamente o jardim. Só que, Dani, quer dizer que eu tenho liberdade para escolher se eu quero ou não acessar esse jardim. Então, aí entra o ponto crítico, né? Que foi onde Adão fez mau uso da sua liberdade. Justamente por causa do erro de interpretação sobre a palavra liberdade, é que a gente ficou na condição que a gente ficou. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Nós vivemos num estado de direito democrático, né? Onde a liberdade é um princípio básico, mas nunca se viu um povo tão escravo. Nunca se viu um povo tão encarcerado. Nunca se viu. Nós nunca vimos pessoas com tantos tipos de cárceres diferentes, né? O Augusto Cury, ele trabalha com essa questão do cárcere da emoção já há muitos anos. A gente ainda era adolescente, né? Algumas aqui crianças ainda. E o Augusto Cury já trabalhava com a questão da liberdade na perspectiva das emoções, né? E é muito importante nós falarmos sobre isso como cristãos, gente. Sabe por quê? Ontem eu estava orando, eu participei de uma live com a Sandra Rodrigues, né, e com a Selma Rodrigues ontem, uma live de oração. Ela me pediu um louvor e uma palavra profética, e eu orando, né, também para entregar o jejum pela nação que nós fizemos ontem, né, à meia-noite, ao meio-dia, a Carla Bueno, que vai estar com a gente, né? E fizemos, então, essa oração. Eu fui fazer essa oração meio-dia para a entrega do jejum. E aí eu queria fazer uma oração profética e eu queria, né, declarar e guerrear e pisar e marchar. E Deus falou: adore. Adore. Aí eu fui lá e pus a minha música-chave, né, que é Maravilhado, da Nívia Soares, porque quando você põe aquela música, você já vai direto, né? Bem cristocêntrica mesmo, sem falar de Canta mim. um pouquinho dela, canta só um pouquinho pra gente saber qual que é essa música.
Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Nunca mais foi a mesma minha voz depois do Covid, mas ainda dá umas cacetadas. Então eu aí com essa canção, né, dizendo que eu derramava o meu louvor sobre o Senhor, e ele começou então a falar tantas coisas, né? Nós somos feitos para o louvor da sua glória. Nós precisamos ocupar os espaços. E ele falava isso muito forte comigo. Ele falava assim: ocupe os espaços. Ocupe, possua a terra. Mas isso não é, queridos, isso não é favor do inimigo de deixar de deixar a terra para nós, não, porque ele não vai fazer isso. Nós precisamos ocupar o que é nosso. Né? Esse é um dos pontos da volta ao jardim. Agora, nós, como cristãos, muitas vezes nós deixamos as emoções para o diabo. Ah, não posso trabalhar com isso, porque tudo é o espírito. Gente, o espírito está pronto. Tá? Você concorda comigo? O espírito está pronto. Nós precisamos trabalhar com essa carne fedorenta. Que muitas vezes. O Paulo já nos falou sobre isso. Já falou isso. O espírito isso. está pronto, mas a carne é fraca. Se eu não trabalhar a minha carne, eu vou matar o espírito. Apagar o espírito. A carne espírito. grita, a carne aprisiona, a carne te acorrenta. O cárcere está na carne. O espírito, gente, por que o espírito está pronto? Porque ele veio de Deus. O que nós podemos acrescentar à porção espiritual da nossa vida? Se ele veio de Deus, ele está pronto, em perfeição. Agora, nós precisamos trabalhar com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso comportamento. A palavra de Deus fala em desenvolver a salvação, porque nós precisamos converter o nosso coração sempre. E ser liberto é isso, é todos os dias. Ontem eu falei nessa live que eu fiz com as meninas, a Solange está aqui, ela ouviu. Todo dia eu tenho que chegar diante do trono da graça de Deus e fazer um inventário com ele. Depois a Aline vai colocar esse inventário lá no grupo para vocês, né? Eu tenho que falar com Deus o que foi que aconteceu. Eu tenho que ter essa conversa, eu tenho que fechar o dia com o Senhor. Eu tenho que falar: Senhor, hoje eu não consegui parar de mentir. Senhor, hoje eu não consegui não sentir inveja. Pai, hoje eu não consegui deixar dessa sensualidade errada para outros homens que não meu esposo. Senhor, eu hoje não consegui não comprar aquilo. Eu não consegui não comer. Eu não consegui falar não para o medo. Nós temos todos os dias que chegar na presença do Senhor e entregar o fracasso do dia. Sabe por quê, minha querida? Senão você faz uma coleção de fracasso. Você não se limpa daquilo, né, Dani? Esse diário de bordo, gente, é um trabalho. Eu aprendi lá com a Dani sobre isso. Inclusive, ele vai estar no grupo de quem fez a inscrição para a jornada. Tem um grupo no WhatsApp. Vai para lá esse trabalho. Que vocês vão entender que nós precisamos fazer uma limpeza todos os dias. E quem que é o único capaz de nos limpar e de nos renovar e de nos transformar à medida que nós queremos? Porque o primeiro passo é a decisão, né, Dani? Eu quero isso. E aí eu entrego isso para Deus. Eu limpo a minha mente e trago à mente aquilo que me dá esperança na palavra de Cristo. E aí inicia-se um processo de relacionamento e intimidade. Quando você chega no nível do relacionamento e da intimidade, são as escolhas que te trarão a liberdade de entrar e permanecer no jardim. Que eu acho que, Dani, para mim... é o lugar onde, meu Deus, não tem palavras para descrever, porque lá Adão e Eva se encontravam com Deus todos os dias. E é tão engraçado isso, porque muitas vezes, Dani, o que eu ouço até no meio religioso, né? Eu pequei, então eu não sou digna de chegar na presença de Cristo. Adão e Eva, eles tinham pecado, Deus sabia disso, mas Deus estava lá. Quem se escondeu?
Através das escolhas, porque eles tinham a escolha de ser livre ou de ser escravos. Eles se esconderam, eles preferiram ser escravos. Então, Deus está para nós, nos chamando todos os dias. Nos chamando de filhos. Quem é filho, gente, nunca deixa de ser filho. Independente da história que você possa ter feito, o erro que você possa ter feito, você nunca vai deixar de ser filho. Assuma a responsabilidade para entender que a liberdade está para você. Dani, eu gostei muito quando ontem a revelação que Deus te deu de possuir a terra. As pessoas não entendem o que é isso. Por isso Deus disse que deu a lua para que ela dominasse a noite. Se até a lua e o sol têm domínio, imagina para os filhos. Deus poderia vir, eu acredito, porque Deus é Deus, né? Ele poderia vir aqui agora. E por que ele não faz isso? Porque ele deu a terra aos homens. Então, eu preciso assumir isso, né? Com certeza. Tem um ponto que eu quero falar com você sobre isso, tá? Uma das grandes prisões que a gente tem é justamente esse medo, né? O medo de ser trocado, o medo de ser substituído, né? Sim, Jéssica, fica aí que tem muito mais. O medo de ser trocado, o medo de ser substituído, o medo de perder o seu lugar. Dentro do meu trabalho com consultorias, eu passo muito por líderes que têm medo de, olha só, medo de desenvolver os seus liderados por medo de ser superados. Eles são aqueles que vão aí pelos princípios de Maquiavel, né? Um príncipe não faz outro príncipe, né? Porque ele tem medo de ser superado. Esse medo estava em quem? Em Saul. E Saul foi o homem mais escravo que eu já conheci, né? Ele tinha tanto medo de ser superado por Davi que ele viveu a vida dele inteira conduzido por esse medo, ao invés de ser lembrado como o grande primeiro rei de Israel, né? O lindo Saul. Mas vocês viram o tanto que é importante nós sermos libertos verdadeiramente. Então, quando eu me deparava com esse tipo de sentimento nos líderes que eu treinava, né, dentro das empresas, aí trabalhando, eu sempre dizia para eles, não é possível, né, o mesmo espaço ser ocupado por dois corpos. Isso é uma lei física. Assim como o corpo também não ocupa dois lugares no espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se alguém vai sentar na sua cadeira, é porque você saiu de lá. Você está entendendo isso? Se alguém se sentar na sua cadeira, é porque você saiu de lá. Se alguém está fazendo papel de mãe para os seus filhos, é porque você não está fazendo. Se alguém está fazendo papel de esposa para o seu marido, sua sogra, sua cunhada, é porque você não está fazendo. Uau! Se alguém está fazendo papel de filha para os seus pais, é porque você não está fazendo. Então, não tem jeito de alguém ocupar o espaço onde você está. Não tem jeito. Jesus, então, amado, olha aí, chamando para responsabilidade. Responsabilidade. Você é livre, né? Então, vamos dar essa conceituada aqui para vocês. Quando a gente fala de responsabilidade, tá? A gente fala de liberdade, o mundo tem uma visão e Deus tem outra, tá? Qual que é a visão de liberdade do mundo, gente? Eu posso fazer o que me der na cabeça. Essa é a visão de liberdade que o mundo tem. Né? A liberdade, segundo Jesus, eu não preciso. Nossa. Eu não preciso fazer o que me der na cabeça. Eu não preciso ser escravo das minhas emoções. Eu não preciso ser escrava das minhas dores. Eu não preciso ser escrava da minha história familiar. Eu não preciso ser escrava da minha inveja. Eu não preciso ser escrava da minha lascívia. Eu não preciso ser escravo de nenhuma das obras da minha carne. Eu sou livre disso. Eu sou livre das paixões. A minha vontade está submissa a mim e não o contrário. Uau! Essa é a liberdade segundo Cristo. Você entende isso? Quando a gente fala de responsabilidade, agora, eu quero dizer o seguinte, responsabilidade é capacidade de responder. A definição de responsabilidade. Por quê, gente? Porque nós vivemos uma vida sistêmica. Eu sou mãe, filha, esposa, amiga, líder, né?
algumas são pastoras, líderes espirituais, enfim, né? Você tem sua célula, você tem sua família, você tem pessoas que se espelham em você, você é um influencer na internet, né? Então, isso, gente, nós precisamos entender que quando eu tenho essa liberdade, eu também tenho responsabilidade sobre todo esse sistema no qual eu estou inserida. Tudo que muda na minha vida, muda na vida de todo mundo que está comigo, né? Então, se eu mudo, muda para os meus filhos, muda para o meu esposo, muda para os meus pais, para os meus amigos, para os meus colaboradores, para os meus líderes, para todo mundo que tem algum tipo de relacionamento comigo. Então, é por isso que nós precisamos entender que responsabilidade é a capacidade de responder. Então, agora vamos juntar os dois conceitos. Eu não preciso dar vazão às minhas vontades, né? Isso significa, né, que eu respondo com responsabilidade, que eu respondo com consideração, que eu respondo com honra, que eu respondo com presença ao meu papel nesse mundo, a identidade que Jesus Cristo me deu. A minha vida não é só minha quando eu sou livre. Você fazer tudo que você quer não é liberdade, é desgoverno. Nossa! Não, olha que eu tô notando. Você fazer tudo o que você quer não é liberdade, é desgoverno. É desgoverno, gente, a palavra de Deus é muito clara. O coração humano é enganoso, sabe? A gente vai estudando comportamento e você vê que, assim, cada um de nós tem uma mentalidade, um mindset, uma forma de interpretar a vida, uma lente. Se eu saio fazendo tudo conforme só eu enxergo, eu não sou livre, eu sou desgovernada. Livre eu sou quando as minhas escolhas são curadas pelo Espírito Santo de Deus. Livre eu sou quando as minhas escolhas são curadas pela cruz de Cristo. Livre eu sou quando o meu caráter é restaurado pelo caráter do Senhor. Isso é liberdade. Liberdade, gente, não é eu poder falar o que eu quiser na internet. Tá? Liberdade é eu escrever uma resposta e apagar, porque eu não preciso responder segundo o inimigo, mas eu respondo segundo o Senhor Jesus. Amém, Jesus. É isso que nós precisamos entender sobre liberdade. Liberdade não é eu ir lá e fazer o que eu quiser diante de uma situação, mas é eu parar, pensar, refletir, ser ativa, ser protagonista da minha vida e não apenas uma pessoa reativa que o outro faz e eu reajo, o outro faz e eu reajo. Esse é outro cárcere. Ser reativa. Você não pode ser uma mulher reativa. Sua sogra te desafora e você briga com ela de volta. Sua colega de trabalho faz alguma coisa que você não gosta e você vai e revida, sabe? Seu chefe te humilha e você, de alguma forma, boicota o trabalho. Seu líder, seu pastor, sua pastora fazem uma escolha diferente de você, por exemplo, para uma atividade, né? E aí você emburra e não faz mais nada, fala mal do irmão, né? Então, isso não é liberdade, gente. Isso é cárcere. Isso é jaula. Isso é gaiola. Uau. Nós precisamos ter essa compreensão nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa compreensão sobre liberdade. Gente, a coisa que eu mais amo é quando eu vou fazer uma feiura segundo a carne e eu consigo não fazer. Ai, glória a Deus. Até porque Deus testifica, Ele honra. Teve um dia que eu acordei, gente, acho que até já contei isso numa live. Eu acordei e eu vi um negócio na internet que me assim, ofendeu. Eu fiquei ofendida com aquilo. E aí eu escrevi um texto desse tamanho, sabe? Vocês não estão vendo, desse tamanho. E quando eu estava escrevendo aquele texto, gente, porque eu sou da pá virada, eu sou tranquila, eu sou calma, eu sou uma bênção, porque o Senhor, aquele negócio, estou medicado pelo Senhor Jesus, né? Glória a Deus, meu Deus. Mas a minha natureza, talvez como a sua, né? Às vezes você também tem um temperamento forte, né?
Minha natureza é forte. A minha vontade é brutal. Dani, eu quero só fazer uma pausa nesse seu comentário. Por quê? Porque muitas vezes fala, não, é porque eu sou estourada. Não, é meu jeito de ser. Peraí. Não justifica um erro através de um lado escuro que você possa ter, porque todos nós temos. Aí a gente está falando justamente nesse ponto. A liberdade de viver aquilo que Cristo tem para você, ou a escravidão de ficar presa nas suas palavras positivas para justificar algo negativo, né, Dani? Então aqui nós não estamos falando, porque assim, por exemplo, eu sou uma pessoa mais pacífica, a Dani sabe. A Dani não, a Dani já é uma pessoa que tem um temperamento mais forte, é uma pessoa que tem uma opinião forte. E eu amo conviver com pessoas que são diferentes a mim, porque eu aprendo com elas o quanto a gente é moldável segundo aquilo que Cristo tem para nós. E tem gente que acha que não, né, Dani? Não, é difícil na mesmo, verdade, assim, vou morrer assim. Se eu fosse definir o meu temperamento sem o controle do Espírito Santo, eu sou uma pessoa combativa e violenta. Violenta nas palavras, violenta nas respostas, sabe? Porque o mesmo dom, presta atenção nisso, nós temos luz e sombra. Então, o mesmo dom tem luz e sombra. Então, a habilidade que eu tenho nas palavras para te trazer um conforto do céu, né, para te amar com as minhas palavras, se eu não tiver o governo do Espírito Santo sobre isso, né, isso pode virar uma prisão de ser grosseira. Ah, eu sou franca, eu sou sincera. Não, você é grossa. Se você... Ah, não, Dani, amo. A não, Dani traz com uma leveza. Dani, você tem uma capacidade de trazer com uma leveza aquilo que é real, que é surreal. Mas isso que é importante. Sabe por quê, Aline? Porque assim, às vezes a gente pensa que a pessoa humilde é aquela pessoa. Não. A pessoa humilde é aquela pessoa que encara a realidade de frente e lida com ela. Né? Então, assim, eu realmente sou muito humilde para demonstrar as minhas vulnerabilidades, porque é por isso que Jesus é tão. Assim, é esse o brilho de Jesus na minha vida. Né? Ele me ajudou a ser livre de mim. Né? Eu cantar, então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, né? É a minha oração essa música, viu, gente? Liberta-me de mim da Lu meu pedido. Por quê? Eu sou livre, eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. É isso. Simples assim, sabe, queridas? Então, nós temos um trabalho muito grande pela frente, que é desconstruir o equívoco acerca da liberdade, né? Nós temos que entender isso, a nossa escolha tem que ser curada para que nós sejamos verdadeiramente livres, sabe? A nossa mente tem que ser restaurada. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender onde estão os pontos onde o diabo usa para poder nos desestabilizar, sabe? Nós precisamos parar de bancar a santona. Nós precisamos trocar, nós precisamos escolher as palavras doces, nós precisamos escolher calar, nós precisamos escolher esperar. A raiva, tá? A raiva, eu vou te dar uma dica bem prática sobre ser livre, sobre as emoções, tá? Porque emoção, minhas queridas, não é uma estrutura psicológica subjetiva. Uma emoção é um processo neuroquímico dentro do seu corpo, que começa na sua interpretação de uma situação, ativa um processo neuroquímico que faz com que você tenha um monte de sintomas corporais e te induzem a tomar determinadas atitudes. Sabe? Quando você fica com raiva de alguma coisa, o processo neuroquímico da raiva dura em torno de 90 segundos. Por isso que nós precisamos calar.
nós precisamos refletir, nós precisamos esperar o Espírito Santo fazer a obra dele nas nossas vidas. Nós precisamos, quando a gente interpreta uma ofensa, às vezes a pessoa não teve nem a intenção de nos ofender, mas nós estamos no cárcere daquela interpretação. Então, como a gente é escravo às vezes daquela autoestima baixa, né? Nós somos, gente, falei assim mesmo, tá? Autoestima baixa. Alto de eu, minha estima baixa. Porque tem gente que fala assim, eu não entendi, alto ou baixo, né? Não, alto de próprio de si, self, né? Autoestima baixa ou autoestima alta, né? Então, às vezes você é prisioneiro dessa autoestima baixa. E só de ver uma pessoa brilhar, você se sente ofendida e com raiva. Então, às vezes a pessoa não fez nada, né? Às vezes é a forma como você interpreta. E é interessante, Dani, porque as pessoas, como eu vou conseguir isso? Isso é treinável. Até no programa Mulher Referência, nós temos uma matéria que realmente te faz, no momento do conflito, a gente treina a nossa mente para que nós não sejamos contaminados com aquilo e não venhamos ser reativas. E passando esse período, a gente consegue oxigenar o cérebro e cair na normalidade novamente. Por quê? Se a gente não faz esse exercício para a mente e a gente ainda é escravo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas emoções distorcidas, a gente entra-se nesse cárcere da reatividade. E eu vejo no dia a dia, Dani, que esse cárcere é o cárcere que tem mais prendido as pessoas. Porque elas acham que tem tudo a ver com elas. Tudo tem a ver, né? E então, na verdade, quando eu tenho, presta atenção como é que funciona, tá? Eu gosto muito de passar fundamento para as pessoas, porque tem muita gente dizendo o que fazer, mas não te fala como, tá? Então, eu gosto de dizer como, tá? Então, assim, quando eu vi uma situação aqui na nossa cidade, que a moça, ela assim, coitada, ela foi para frente num canteiro para poder olhar a rua e o rapaz achou que ela tinha fechado ele. Esse rapaz perseguiu essa mulher, brigou com ela, socou o rosto dela e ela desceu do carro e ele atropelou essa mulher. Aqui na nossa cidade, 1h30 da tarde. Meu Deus. Tá? Isso é reatividade. E nós precisamos entender como é que isso funciona. Quando a minha autoestima é baixa, eu tenho 2 comportamentos, tá? Eu acho que tudo é comigo, porque por mais... Olha que coisa mais doente, tá? Eu acho que eu não tenho valor, mas eu acho que tudo é comigo. Né? E eu também só consigo ver o lado negativo das coisas. Sim, né, sim. Eu acho que não tem valor, eu acho que todo mundo me persegue, eu acho que tudo que as pessoas estão fazendo é para me ofender, né? E aí eu tenho, então, as reações. Quando eu sei lidar comigo, é como eu falei, a raiva, quando você interpretar uma ofensa, minha querida, espera alguns minutos, entra em oração, tá? Porque quando você ora, você ativa a sua parte cognitiva aqui, ó, frente do cérebro. Você inspira, respira bem profundamente. Enquanto você vai respirando e o oxigênio vai entrando na sua corrente sanguínea e oxigenando seu cérebro, vai orando para que o sopro do Espírito também vá limpando toda aquela raiva que está jogada na sua corrente sanguínea através do cortisol, que é um hormônio de alerta e de estresse. Então, faça uma oração toda vez que você se sentir ofendida. Você vai ver que alguns minutos depois, você já vai ver que aquilo não era daquela forma, tá? E que você não precisa se sentir ofendida e que se você se sentir ofendida mesmo assim, você pode resolver de outra maneira, que não é revidar, que não é brigar, que não é alimentar o conflito. Porque isso é liberdade. Quando você consegue quebrar o padrão dos conflitos que te aborrecem, que te ferem, que te ofendem, isso é liberdade, tá? E tem um ponto muito importante aqui, ó,
sobre a questão, né, da liberdade bíblica, né, que está lá em Gálatas 5, no versículo 1, tá? Gálatas 5, versículo 1, deixa eu só abrir, que eu estou em Romanos, porque é um outro ponto que eu quero falar com vocês. Então, Gálatas 5, no versículo, no capítulo, né, de Gálatas 5, na minha Bíblia, o título exortação a conservar a liberdade cristã. Por quê? Aqui Paulo está falando a respeito, gente, da pressão para que os cristãos se circuncidassem, né? Nós sabemos que o povo judeu, né? Repete o que, Eliane? O capítulo? Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Exortação a conservar a liberdade cristã. Porque aqui, ó, Paulo está falando, né, acerca da pressão que os novos convertidos, que a igreja de Cristo estava sofrendo ali para circuncidar, que era uma prática dos judeus, da antiga lei, né, da lei do Antigo Testamento. Então, ele está falando aqui o seguinte, ó, no primeiro versículo, ele está falando assim, ó, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Quando ele está falando aqui, gente, o que ele está falando? Ele não está falando necessariamente da ação de circuncidar ou não. Ele está falando do princípio, porque a Bíblia é um livro de princípios. Nós sempre precisamos observar princípios do que a palavra de Deus está nos falando para poder aplicar o princípio na nossa vida. Tem coisas na Bíblia que são culturais que não tem mais jeito de aplicar, né? A Bíblia está desatualizada? Não, porque a Bíblia não é um livro só de fatos, ela é um livro de princípios. E os princípios são todos aplicáveis à nossa vida. Amém? Então, os princípios, eles são todos aplicáveis. Então, qual é o princípio de Gálatas 5, versículo 1? Você não pode ceder às pressões humanas. Você não pode ceder às pressões humanas. Isso é uma escravidão muito grande. Se você ceder às pressões humanas, você vai ter que lidar com uma consequência. Essa é a relação entre liberdade e responsabilidade. Todas as nossas ações, elas têm consequência. Você é livre para matar alguém? Claro que não. Mas assim, não. Eu vou assumir o risco, não, Dani? Não, porque existe uma Constituição que diz que você não pode matar alguém. Então, você não é livre para isso. Mas você é livre para escolher se você mata ou não. Entendi. Porque se eu matar, eu vou ser presa, né? E mesmo assim, as pessoas matam. Aí, se elas matam, elas assumiram essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Você é livre para dirigir bêbado? Não. Não pode. Tem uma lei que diz que não pode, mas você é livre para escolher se você infringe a lei ou não. Entendi. É por isso que eu estou dizendo para vocês. A cura está na escolha. Nós precisamos ter escolhas curadas para nós sermos verdadeiramente livres, tá? Por isso que eu estou falando para vocês. Não existe esse negócio de você fazer o que você quer e não ter consequência disso. Porque vai ter uma consequência. Tudo você tem vai ter que responder por isso. A responsabilidade é inerente à liberdade, tá? Então, você vai ter que responder de alguma forma, mas você precisa escolher, você precisa curar a sua escolha. Sabe por quê? Olha, eu vou te provar isso. O que Jesus disse que a palavra de Deus diz sobre adultério? Ele acontece quando você dorme com alguém que não é seu esposo? Não. Ele acontece mesmo quando você olha para uma pessoa e deseja ela. Então, você está entendendo como que não é o que você faz, mas é o que você escolhe? Não. Porque realmente eu escolho desejar o outro, a escolha é minha. Às vezes o outro nem sabe disso. Ai, coitado, nem não sabe, né?
Então, gente, nós precisamos parar de matar as pessoas do nosso coração, de mentir na nossa cabeça, de roubar na nossa cabeça, de cobiçar na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos curar as nossas escolhas, porque a liberdade, ela vai implicar em uma consequência. Agora, se a nossa escolha for curada, né, nós vamos responder naturalmente com bênção. Aleluia. Não tem problema se responsabilizar, né? Tem gente que fala o que quer, gente. Fala o que quer. Não preocupa se está ofendendo, se está comprometendo, se está injuriando, se está confundindo. E é verdade. Então, nós precisamos ter responsabilidade. Se a minha escolha for curada, eu não vou falar antes de pensar nesses desdobramentos. Então, a minha responsabilidade será leve. Ela não vai ser julgo, ela não vai ser fardo. Ela vai ser simples e uma consequência natural das minhas boas escolhas. Quem tem medo de responsabilidade é porque tem a escolha doente. Uau! É porque não sabe lidar com a liberdade. Né? Quem tem medo de polícia é porque está fazendo coisa errada. Uai! Por exemplo, eu passo toda pela polícia dirigindo. Por quê? Porque minha carteira está renovada. Não tem problema né? nenhum. Se ela tivesse vencido ou se eu não tivesse com carteira, eu ia ficar preocupadíssima. Porque a polícia podia me parar e eu não estava numa condição adequada, né? Então, gente, liberdade é você criar um background na sua vida, tá? É você criar um contexto, um cenário onde o inimigo não possa te acusar, porque ele vai tentar. É o papel dele, né, Dani? É o papel dele. O papel dele. Então... Entendeu? Então, liberdade é isso. Dani, mas como é que eu vou criar esse tal desse cenário se eu sou pecadora? Chegando no trono da graça de Deus toda noite e entregando seu dia, sendo restaurada, renovada e sendo prontificada para as misericórdias do Senhor que vão ser renovadas quando o sol nascer no outro dia. Aleluia, Jesus. É isso. Aleluia. Ó, e se você não está lá no grupo da Jornada da Transformação, se isso está acontecendo aqui no Esquenta, se prepare, porque tem muita coisa preparada para você no dia 5, 6 e 7 de abril, na Jornada da Esquenta. Para se inscrever, o link está na bio. Inclusive, para quem já se inscreveu e entrou no WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp e lá tá tendo as tarefas dessas lives, dessas aulas. Porque eu falo que isso não é nem live, né, Dani? Isso é aula. Porque traz clareza. E por que aula? Porque tem tarefa. A tarefa te leva a um outro nível. Porque a tarefa é algo que você decide fazer. Por que você tem ouvido tantas lives? Por que nós temos recebido, Dani, tanto conhecimento, mas nós estamos com pessoas cada vez mais frustradas? Porque ela escuta e não executa aquilo que ela tem aprendido. E isso causa ainda um dano muito maior, porque vai criando aquilo que é a obesidade cerebral. Isso traz um peso para as nossas costas, uma sensação de não ser legítimo. E nós não estamos aqui para isso. Vamos só repetir aqui para Marinei, né? Ela perguntou, pode repetir, quem tem medo de responsabilidade, tem medo? Não, quem tem medo de responsabilidade é porque não tem escolhas curadas, porque não sabe lidar com a liberdade, tá? Então, isso é o que acontece. Se eu tenho medo da responsabilidade, é porque eu não tenho confiança, né? Que eu fiz as escolhas certas. Ah, Dani, mas não tem como a gente ter total confiança. Em nós não, mas no Senhor sim. Uau! Amém? Então, assim, se você tá indecisa, né? Lembra que é porque talvez o Espírito Santo esteja te incomodando para poder te ensinar alguma coisa. Porque é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, gente, isso é muito importante a gente entender, né? A gente precisa, como a Aline falou, a questão da tarefa, né? Ela fixa. Eu sempre falo muito para todas as minhas amigas, todas as minhas alunas e amigos também, pessoas que têm influência, por exemplo, na internet, né? Presta atenção no que você está falando aí.
verifica direitinho a questão bíblica. Vê se você não está induzindo algum tipo de linha teológica. Porque essas pessoas que estão te ouvindo, não é você que ora e cobre a vida delas. É o pastor e a pastora delas. É o líder delas, né? Então, nós estamos aqui, queridas, para servir vocês. De todo o nosso coração, com aquilo que Deus tem falado conosco. Ouve tudo e retém o que é bom. Porque, na verdade, quem está pagando preço pela sua vida é seu pastor e sua pastora. Né? Na hora que o pau quebra de madrugada, é para eles que você liga. Então, não é para nós, não, né, Dani? Né? Não é para nós. Eu sou os meus liderados, né? Mas, então, é importante que a gente tenha essa responsabilidade quando a gente tem essa voz. Se você que está nos vendo, né, tem essa voz também, tenha sempre essa responsabilidade. E com seus filhos, com seus alunos, com seu esposo, com a sua sogra, com a sua cunhada, que são aquelas duas figuras que a gente, às vezes, né, tem mais dificuldade, né? Porque a gente está falando aqui basicamente para mulheres, com a sua colega de trabalho, com seu líder, com a sua chefe, enfim, né? Nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que nós estamos falando, né? Nós precisamos demais ter essa responsabilidade com aquilo que nós estamos colocando aqui. Nós temos a liberdade, olha que coisa mais linda que Jesus nos deu. Gente, nós vivemos num país que a gente pode falar de Jesus abertamente. Nós podemos sentar com uma amiga, sabe? Num café e falar de... Agora não podemos, né? Porque a gente está no meio da pandemia, mas normalmente poderíamos. E se a gente não pode sentar num café, a gente pode fazer uma live. A gente pode ensinar você, a gente pode ter uma turma de uma mentoria, de um curso, né, de uma jornada, para poder falar do Senhor Jesus. Olha que liberdade linda que Jesus nos deu. Agora, isso tem responsabilidade, né? Eu aprendi, gente, e aí com isso eu vou já, né, eu não sei quanto tempo que eu tenho, eu por mim fico aqui o dia inteiro falando que eu adoro, mas enfim, né? A gente queria fazer era aqui. Era de vida, de oração. Dia inteiro, gente. Vamos fazer um dia? Assim, um dia de live. Entra uma, sai outra. Vamos fazer isso um dia, né? E aí, eu aprendi, né? Eu gostaria de deixar alguns versículos aqui com você, mas não vai dar tempo da gente ler todos, mas eu quero te dizer isso, né? Eu estava fazendo a minha formação em inteligência emocional, né? Na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E o instrutor, que é o presidente lá da sociedade, o Rodrigo Fonseca, ele falou uma coisa muito importante, que me ensinou muito, sabe? Você está falando sobre o relatório com o Senhor, né? Eu vou explicar aqui, depois a Aline coloca no grupo, tá? Foi a Roberta. A Roberta. E o Rodrigo, ele falou uma coisa muito linda. Ele falou, olha, a palavra de Deus, ela diz isso para nós. Quanto mais lhe é dado, muito mais lhe é cobrado, né? E ele falou a mesma coisa lá. Ele falou assim, olha, você está recebendo poder aqui. Você está recebendo poder de gestão. Deixa, filho, deixa. Vida real, né, gente? Deixa o gato. Deixa ele, Davi. Uai. Até parecia comer esse pão, né? O gato roubou o pão dele. Tá vendo? Não ocupa o espaço, não ocupa o lugar, o gato veio e pegou. Se tivesse comido, o gato não tinha comido. Tá provando aqui o que a gente falou mais cedo. Então, o Rodrigo, ele falou isso, né? Ele falou assim, olha, você está recebendo um poder aqui. Recebendo o poder de se conhecer, recebendo o poder de identificar sua inteligência, suas emoções, de fazer gestão. Mas, às vezes, o seu esposo, sua esposa que ficou lá na sua casa, ele não está passando pelo mesmo processo. O seu colega de trabalho, ele não está passando pelo mesmo processo, né? E eu já tinha vivido uma coisa assim, uma mentorada minha, que um dia ela chegou reclamando do marido, né? E graças a Deus eu falei a coisa certa para ela. Ela chegou reclamando do marido, porque o fulano isso, fulano aquilo, não aguento mais conversar, porque os assuntos dele já não são mais para mim. Gente, é porque a gente vai para o nível de afiliação. Você quer conversar só com gente que está no mesmo nível de evolução que a sua. Mas nós precisamos ter generosidade para voltar lá atrás e pegar na mão de quem ainda não está no processo.
E foi isso que o Rodrigo falou. Ele falou, é covardia. Você que tem o recurso, né? Chegar lá na sua casa e pedir o divórcio, chegar no emprego e pedir demissão. É muito Não ter covarde, paciência, né? é muito covarde. É muito fraco, é muito Porque, escravo gente, de emoções feridas. porque você está recebendo poder para se estabilizar, poder para se gerir, sabe? Então você precisa, com o poder tem que vir a generosidade, a responsabilidade de servir. O Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, lavou os pés, caminhou nas estradas empoeiradas, morreu na cruz. Então, quanto maior você é em poder, mais humilde e mais servo você precisa ser. Então, quanto mais livre você é, mais responsabilidade pelos cativos você tem. E aí eu falei para essa minha mentorada, eu falei assim, ok, você está passando por um processo evolutivo. E o seu marido? Ele tá? Não. Falei, então quer dizer que você tem mais ferramentas, você tem mais recursos do que ele para lidar com as situações do dia a dia. Sabe? Você é já uma pessoa amadurecendo, ele é um bebê nesse sentido. A mesma coisa quando nós encontramos o Senhor e as pessoas da nossa casa ainda não. Né? Eu fui a primeira dos meus amigos e da minha família a converter. Aí você chega lá naquela chatura, falando que vai todo mundo pro inferno. Isso é coisa de gente livre, minha amada? Não. É, sabe? Porque uma pessoa livre fala de Jesus. Né? Uma pessoa livre fala do amor. Né? Então nós simplesmente vive Jesus e vive o amor. Simplesmente vive, né? Isso para que as pessoas, uma pessoa livre lava os pés, porque ela não precisa. Jesus lavou os pés porque ele não precisava se autoafirmar. Ele nunca teve dúvida de quem ele era, de onde ele vinha e para onde ele ia. Quando eu e você somos verdadeiramente livres, nós assumimos a responsabilidade de lavar os pés das pessoas. Sabe? Quando nós somos verdadeiramente livres, nós somos generosos. Nós perdoamos, nós entendemos, nós reconhecemos que nós estamos beneficiados, que nós recebemos presente. A liberdade é um presente. E quanto mais lhe é dado, muito mais lhe é cobrado. Né? Eu brinco muito nos treinamentos que eu dou, eu digo que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já dizia o tio do Homem-Aranha. Né? O Ben Parker, né? Ele já deu a deixa, né? A liberdade é um poder, mas com o poder vem a responsabilidade, né? Vem a responsabilidade, você quer ser livre, mas você quer fazer o que você quiser? Então você não é livre, você é escravo de si mesmo, né? Então, gente, o pior das coisas é que quando elas são claras, tá? A gente fica esperto, a gente se protege, mas quando as coisas são mascaradas, aí é que pega a gente no contrapé. E muitas vezes a falsa liberdade nos pega no contrapé, tá? A falsa liberdade nos pega no contrapé. Porque a liberdade conforme o mundo é exatamente o contrário. É o maior tipo de prisão. Amém? Então, eu quero deixar para você aqui alguns versículos, tá? Fala para nós aí, Dani. E aí você vai anotar e depois você vai ler, tá bom? Você quer ser livre do pecado? Então, leia Romanos 6:14. Peraí. Livre do pecado, Romanos 6:14. Romanos 6:14. Livre da condenação. Romanos 8:1 e 2. Livre do medo. Ah, o medo é um cárcere, gente? Provérbios 19:23. Livre de limitações. Colossenses 2:8. Você tem que ser livre das limitações desse mundo maravilhoso. Você tem que realmente, né, encontrar. Você vai lendo aí, tá? Isso aqui é para você degustar o dia inteiro, tá chegando a hora da próxima live da Priscila. Livre para obedecer a Deus, tá? E aqui eu quero abrir 1 Pedro 2,16 para a gente poder fechar o nosso momento aqui, tá? 1 Pedro 2, versículo 2,
capítulo 2, versículo 16. Pode ser, na verdade, 15, 16 e 17, tá? Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tá? Tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Você entende o que é isso? É o que nós falamos lá. Não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Entendeu? Livres como servos de Deus. E não livres para ser malicioso. Não livre para ser desgovernada. Nossa, Tá? que forte. Gente, não, gente, essa palavra de Deus tem base. Não, esse pai meu, ele é lindo demais, porque tudo aquilo que a gente precisa tá aqui. Tudo. A gente só precisa saber interpretar. Por isso que a gente tem que curar a nossa interpretação. Por isso que nós temos que ir lá em Romanos 12, 2. Renova essa mente, né? Troca a mentalidade do mundo, a mentalidade humana, mundana, muitas vezes influenciada pelo diabo, né? Pela mente de Cristo, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso amado. Amém. Que coisa mais linda. Ai, Deus, eu fico tão feliz, sabe? Deus é tão lindo. Não tem como não ter um coração grandemente grato. Ficou até engraçado, né? Ou totalmente grato, ou eternamente grato. Além de Jesus morrer na cruz, me trazer, me tirar da morte, me trazer vida, me restaurar o acesso, me remir ao acesso que eu tenho ao Pai, onde agora eu posso, através de Jesus, eu tenho livre acesso. Ele ainda, gente, depois de fazer tudo isso, ele ainda coloca pessoas assim na vida da gente? Ah, não. Eu não entendo. Como que Deus é lindo nesse tanto? As meninas estão pedindo aqui para repetir o versículo. Ó. Livres como servos de Deus e não por malícia. Livres como servos de Deus e não escravos do desgoverno. Né? Tá lá em 1 Pedro 2, 15, 16 e 17. 15 ao 17. Obrigada. Dani, ora para nós. E lembrando, Dani, eu quero falar para as meninas que hoje na viração do dia, quem vai estar conosco é a Priscila Lima. Eu falo que Deus preparou algo muito especial, porque é engraçado, Dani, que não foi algo planejado por mim, já estava determinado no céu. Por quê? Foram feitos convites e as coisas foram se encaixando de uma maneira sobrenatural. Então, ele escolheu pessoas ungidas, separadas literalmente. E a Priscila Lima é uma dessas mulheres. E na viração do dia ela vai estar conosco aqui hoje e ela vai nos falar o poder da oração para transformar, para renovar a nossa mente. E é interessante isso, porque a oração, Dani, você que é neurocientista e tem tudo de cabeça, ela libera, ela tem uma reação química em nós, né? Porque ela baixa o nível de cortisol e aumenta o nível de dopamina e me leva à ação. Exatamente, a oração. E além disso, a oração ela é uma declaração. O seu cérebro, ele atende a tudo que você diz para ele. Então, quando você ora, você, além de todo esse processo neuroquímico, você ainda está fazendo uma afirmação poderosa, né? De que o Senhor é o seu Deus, de que você está segura, de que você pode fazer, de que você tem a capacidade vinda do céu para realizar os seus sonhos, os seus planos e tudo que o Senhor tem para você. Então, a oração, gente, é a chave da renovação da mente. Eu terminei aqui falando para vocês sobre Romanos 12, 2. E a Priscila vai continuar, né, na parte da tarde. Então, você que assistiu a nossa live, assista também a da Priscila e vai assistir, gente, porque tá tremendo. Aline, posso falar do nosso livro? Uau, meu Deus, eu tenho que falar do livro. Esse livro é fantástico. Não, e além do que, metida mesmo, vou contar.
Gente, o livro nem tinha lançado. Há um ano atrás, a Dani me presenteou com a oportunidade de ler o livro. Falei, gente, Sim. como que pode? Deus é lindo demais. A Dani vai falar para nós do livro. Fala um pouquinho aí, Dani. Então, amadas, eu escrevi um livro que o Senhor me deu, né? Uma mensagem que o Senhor me trouxe lá em 2017. Nós demoramos 4 anos para poder escrever e viver aquilo que estava no livro, né? Porque a gente precisa viver aquilo que a gente fala. Então, o Senhor, eu terminei toda a parte de edição, ele está pronto como e-book, tá? E está disponível. Você me chama e você me fala se você quer que eu mando download para você. E se você quiser me fazer uma oferta, você faz, porque esse livro ele pertence ao Senhor. Não, Dani, mas eu não gosto de e-book, eu quero livro físico. Então, você vai me chamar e vai fazer um pedido. Eu peço uma oferta mínima de R$8, que é o custo de produção dele, tá certo? E eu vou fazer o pedido amanhã. Então, se você quer o livro Identidade Original, a jornada de um coração, da conversão de um coração a Cristo, você só me pedir, Dani, me chamar. eu quero físico e eu quero autografado. Ah, mas é claro. E eu também quero que você autografe, porque você tá lembrando que a orelha dele é um Teseu? Que honra. Nós temos lá o depoimento da Aline, né? O prefácio da apóstola Marmeladão, maravilhosa minha apóstola. E tá maravilhoso, gente. Então, é só me chamar e fazer, porque amanhã eu quero mandar, porque já tem gente doida pegando no meu pé. E com esse Covid, com tudo isso, é claro que a gente tem menos recursos para fazer, né? E aí eu vou pedir pequenas tiragens. Então, se você quer, fala comigo hoje. Então, gente, fala hoje, porque amanhã ela já vai fazer, porque não dá para mandar fazer uma tiragem gráfica, né? Eu acredito que e aí, deve gente, juntar. eu vou juntar, né, uma quantidade, já tenho aqui alguns pedidos, vou juntar uma quantidade e vou pedir para o meu editor. Ele já está pronto lá para mandar produzir para nós, né? E aí é o que eu falo, a oferta mínima que eu peço para o livro físico é R$8 por causa do custo, tá? Se você quiser me ofertar mais, eu recebo, sou mais recebedora, tá? Se você não puder nada, minha amiga, pode me pedir o download dele em e-book, que ele está disponível para você, ele pertence ao Senhor e a você. Amém? Identidade original, gente. É a coisa mais linda que o Senhor Jesus já me deu até hoje, além dos meus filhos. É o meu 3º filhinho. Tá certo? Que bênção, que bênção. Aí uma está perguntando aqui o valor, eu vou repetir, tá? O e-book, tá? É só você me pedir que eu te passo. Se você quiser me fazer uma oferta, amém. O físico, por causa do custo de impressão, eu peço o preço de custo dele, que é R$8. Mas se você quiser me ofertar, eu recebo também, tá bom? Marilei, você que mora fora do Brasil, eu não sei, Dani, se tem aquele incentivo para fora do Brasil, mas enviar livro é baratinho. Porque então. tem com incentivo. E talvez por ser uma coisa leve, Marilei, mesmo sendo fora do Brasil, não fica caro. Certo. Meninas, quem quiser, eu peço para me chamar, tá? Me segue aqui agora, assim que a gente terminar a live, me chama no direct, porque aqui some tudo. Eu tô vendo algumas meninas. A gente não tem como ver depois quem não quis. Aí some tudo, tá bom? Aí me chama, me fala que eu mando hoje para você. Eu tô para vocês lerem, vocês serem libertas, abençoadas. E aí, aquele que tiver no coração para me abençoar, amém. Eu fiz um link na minha bio, só que não funcionou. Eu acho que não era desse jeito que o Senhor queria. Eis-me aqui para fazer do jeito que Ele quiser. Amém? Amém. O Instagram é Dani Cassela. Lá no Amor em Casa, você vai ver o Instagram dela. Dani, ora para nós. Declara, traz uma palavra profética, uma palavra de adoração, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, mas que venha realmente ser guiado pelo Espírito, pois essa é você, guiada pelo Espírito Santo. Então, nós queremos ainda receber essa porção de Deus. Além de tudo aquilo que você nos entregou hoje, ainda mais queremos essa porção de Deus que está sobre sua vida. Amém. Gente, a Aline, ela fez uma das definições sobre mim que eu mais gostei na vida. Ela falou que eu consigo
conectar, né, o conhecimento com a palavra de Deus. É isso mesmo. É para isso que eu estou aqui. Eu vou usar isso na minha missão de vida quando eu reescrever, viu? Quando eu fizer revisão, viu, Aline? Eu amei. Por isso que eu te falei, às vezes você me vê até melhor do que eu me vejo, né? Enfim, vamos orar. Coloque sua mão no seu coração. Eu quero te dizer nessa manhã, querida, que você é livre. Porque tudo já foi pago naquela cruz. Tetelestai, está consumado. O Senhor Jesus, ele já te libertou. Você teve um preço sobremodo elevado, a sua liberdade. Então você não pode viver mais como uma mulher presa. Busque, em nome de Jesus, Pai, eu te peço nessa manhã, mostra para as tuas filhas, Espírito Santo, continua trabalhando, mostrando para elas onde, Deus, elas precisam ser libertas. Senhor, mostra as estratégias de libertação da alma, do coração, da mente. O Espírito está pronto, mas ele não pode ser apagado por uma carne doente, Pai. Então, em nome de Jesus, que cada mulher, que cada vida aqui, Senhor, seja restaurada, seja abençoada, sejam as revelações do céu, aquelas coisas grandes e ocultas que nós só vamos enxergar quando nós te buscarmos de todo o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que cada uma dessas palavras que nós compartilhamos seja bálsamo, seja cura, seja, Senhor, um caminho profético no meio do deserto, para que essas mulheres te encontrem e, olhando nos seus olhos, elas possam ver a verdade sobre elas e serem totalmente livres para a honra e glória do nome do Senhor, para que a tua luz brilhe sobre elas e para que as boas obras delas revelem a tua grandeza, Deus. Em nome de Jesus eu oro por cada uma dessas mulheres. Amém. Amém. Vamos pedir um print para essas mulheres, para que através delas outras pessoas tenham a oportunidade de, às vezes, voltar aqui na live, assistir, para que da mesma forma que o Espírito Santo ministrou o nosso coração para nos trazer liberdade e entender o que é a real liberdade, outras pessoas também recebam, né? Então, bora? Deixa eu fazer o meu também. Peraí. Aí. Adoro os beijinhos, né, gente? Você sabe. Beijo, fica com Deus. Espero vocês hoje às 6 e 7 da noite. Lembrando, corre lá, já faz a sua inscrição para a jornada e daqui a pouco lá no grupo tem o resumo dessa live, o resumo dessa aula que a Dani nos deu e tem também a tarefa. A tarefa é o diário de bordo. A tarefa é o diário de bordo, é o relacionamento que você vai ter com Deus. E lá você potencializa aquilo que já é bom. E lá você tem a oportunidade de apresentar para Deus aquilo que você deseja de transformação. Você vai assumir: Deus, isso não tá bom, eu novamente fiz isso e não poderia ter feito. Me transforma, me enche do teu espírito, que teu espírito me guie. E aí sim, nós vamos aumentando o nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus. Que esse é todo o propósito, sermos guiados pelo Espírito Santo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, as coisas deste mundo, a carne que é fraca, não mais nos domina. E aí nós temos a liberdade de fazer escolhas conscientes que nos vão levar ao lugar da promessa. A Nova Jerusalém nos espera, Jesus está voltando. E ele tem levantado mulheres para que elas sejam colunas fortes dentro da família. Porque se eu cuido da minha casa e da minha família, você cuida da sua casa e da sua família, sociedades são conjuntos de famílias. E muito tem se pregado que a liberdade para fazer o que você quiser, para que casar, para que ter filhos, para que ter marido, não casa hoje, se não der certo, separa. Isso é um engano. E nós, como mulheres, Deus nos entregou sabedoria. E nós precisamos primeiro cuidar de nós. Como que nós vamos cuidar da nossa casa? Como que nós vamos cuidar da nossa família se nós não cuidamos de nós? Nós precisamos resgatar a nossa identidade, fortalecer quem nós somos, para assim nós conseguirmos viver tudo aquilo que Deus tem para nós com famílias fortes. Então, espero vocês. Jornada da Transformação. O link está aí na biografia.
ela vai acontecer semana que vem. Esse esquenta já tá mexendo comigo. Tá mexendo também com você? Beijo! 6 e 7 nós estaremos aqui com a Priscila Lima. Espero vocês!